Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, formato podcast. Como ser liberto dos pecados sexuais? O que são pecados sexuais? Neste vídeo aqui, eu vou mostrar o que a Bíblia nos ensina sobre pecados sexuais e como lidar com as tentações sexuais. E com a questão sexual, a sexualidade, mas antes vamos saber um pouco sobre pecados sexuais na Bíblia e o que a Bíblia fala um pouco sobre sexo para ter uma noção sobre o assunto. Algumas pessoas já me escreveram aqui no canal dizendo que pedem perdão para Deus pelos erros da carne que cometeu. Mas com o tempo volta a fazer de novo. Os mais comuns são pornografia e masturbação. Elas pedem perdão, mas quando menos se espera está tudo de volta. E agora como fica? O que fazer? Será se Deus perdoou? Quando não existia a internet, era mais difícil o acesso à pornografia, devido ter que ir comprar revista na banca. Teria que ir atrás, e nem todos faziam isso, até pela dificuldade de trazer para casa, né? Pois alguns tinham que esconder dentro da roupa e trazer em casa e pôr debaixo do colchão, que era o lugar mais fácil para esconder. Então não eram todos que faziam isso, porque era mais difícil o acesso. Nem sempre a questão de poder comprar, mas a questão de esconder mesmo, comprar e trazer. Hoje a pornografia está a um clique de todos pelo celular e pelo computador. Qualquer um pode ver dentro do seu quarto sem nenhum problema. Basta apenas querer e até mesmo sem deixar rastros, até casados. Vê pelo celular ou pelo computador, a pessoa vê em navegação privada para não deixar histórico de navegação. Então está fácil, a pornografia ao alcance de todos a um clique. E já na questão da masturbação, ela em si nem é citado na Bíblia, mas não podemos duvidar acerca da prática, porque isso é algo da carne, né? E a natureza humana do povo daquele tempo era a mesma de agora. Isso tem sido um dos maiores problemas para alguns nos dias de hoje. Certa vez eu respondi um homem, ele era da congregação cristã, que achava que ia para o inferno porque não conseguia parar de se masturbar. Ele lia as passagens da Bíblia, citando lá que não tinha mais perdão porque pecou depois que ficou crente lá. E eu tentava aconselhar ele, mostrando passagens da Bíblia que tinha perdão sim, que tinha uma saída ainda. Mas nada que eu falava para ele o convencia de que ele estava perdido. Depois eu não sei o resultado final, porque não tive mais contato com ele. O pecado em si é o que leva à masturbação, né? Porque ninguém vai se masturbar pensando em Deus, né? Não. Então a pessoa vai ter que ver algo na internet, ou pensar em algo, numa mulher que ele viu na rua, ou num homem, numa pessoa no trabalho, vai ter que ter ou alguma cobiça, ou uma pessoa imaginária, ou coisas que ele vê pela internet que acaba deixando a pessoa excitada, né? Essas bobeiras aí no TikTok. E de modo geral aí, né? Mulher com pouca roupa na rua, alguma coisa vai acontecer para que a pessoa fique excitada, né? Então vai ter que ter algo que cause isso aí, né? É algo ligado a coisas relacionadas a sexo. Pornografia e masturbação são os mais cometidos por ter acesso fácil. Não é algo dificultoso. Diferente do adultério consumado, pois é um processo até chegar lá. Começa com a cobiça, com conversas, até que chegar ao ato consumado, ao ato final. O pecado da carne. A Bíblia manda fugir da carne.
Mas quando não se pode fugir, a pessoa deve enfrentar, como no caso da pornografia e da cobiça. Deverá enfrentar. Tem coisas que a pessoa precisa enfrentar quando não pode fugir. Paulo ensinou fugir. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo disse: abster da aparência do mal. Tudo que possa levar a pessoa a pecado, a pessoa deve fugir. 1 Coríntios 6, verso 18, veja na tua tela. Eu vou ler na tradução Almeida Revista e Corrigida e depois na tradução NVI. Veja aí. Fugir da prostituição. Prostituição aqui é imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Veja bem, porque profana o corpo que é o templo do Espírito Santo. Veja aqui no verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Agora na tradução NVI, nova versão internacional, que já trouxe mais traduzido, ficou mais fácil para compreender. Fujam da imoralidade sexual. A palavra prostituição aqui no grego é porneia, que significa imoralidade sexual de qualquer natureza. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, veja que tradução perfeita, peca contra o seu próprio corpo, porque é um ato consumado. Porneia, imoralidade sexual de qualquer natureza. O pecado sexual consumado peca contra o corpo porque se torna uma só carne. Tanto no casamento, Gênesis 2, verso 24, lá diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne, relação sexual no casamento que não peca. Quem tem relação com uma pessoa, relação sexual consumado, com uma pessoa que não seja seu cônjuge, ele peca contra o seu corpo. Veja aqui o verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz é prostituta. O que se ajunta com a prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Veja bem, se ajuntou, teve relação com a prostituta ou qualquer mulher ou homem que não seja o seu cônjuge, peca contra o seu próprio corpo, porque faz uma só carne com a pessoa. Por isso que é o pior pecado que existe. O desejo sexual é algo fisiológico. Da mesma forma que a pessoa sente fome e sede, sente desejo sexual. É algo que vai acompanhar a pessoa por toda a sua vida enquanto ela viver e como algo normal. É algo que tanto o solteiro como o casado deverá aprender a lidar com isso, e a Bíblia ensina como fazer isto. Uma pessoa disse certa vez, aqui no canal, que pediu para Deus tirar o desejo sexual dela, para ela não pecar. Mas Deus não faz isso, porque Ele fez a pessoa assim. É algo que é um desejo normal, que Deus fez a pessoa assim. Vício de álcool, droga, Ele liberta. Coisas pecaminosas, o pecado de modo geral, Deus liberta. A Bíblia garante que Deus liberta do pecado se a pessoa tiver comunhão com Deus. Mas o desejo sexual tem que saber lidar com isso. Deus fez o homem assim. Ele não vai deixar a pessoa impotente para não pecar. Isso não existe. Devido à natureza, a pessoa está sujeita a cair. Como foi Davi, Sansão, Salomão. Veja que todos foram homens cheios do Espírito Santo, mas se cederam ao pecado sexual. Ou seja, ter comunhão com Deus ou ser cheio do Espírito Santo não significa que a pessoa ficará imune ao pecado sexual. Ele será tentado porque o sexo é algo da natureza humana. Então ele será tentado a si mesmo. Então o crente, mesmo que seja fiel, cristão de modo geral, ele será tentado na carne sim. Porque eles foram, e todos poderão ser também. Pelo menos Davi e Sansão, a Bíblia deixa claro
que se arrependeram, mas pagaram caro pelo erro. E hoje também, Deus perdoa o adultério, por exemplo, mas poderá ficar as consequências. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Como lidar com isso? Como ser liberto disso? Vamos ver o que Paulo nos ensina sobre o assunto e como lidar com essa questão, tanto solteiro como casado. Como lidar com isto? O que fazer para não cair? A Bíblia só manda fugir o diabo, a Bíblia manda enfrentar. E a carne, a Bíblia manda fugir. Porque o diabo é algo espiritual, é uma guerra espiritual, que precisa ter comunhão com Deus para enfrentá-lo. E já a questão sexual é algo carnal, é um desejo sexual normal, fisiológico, que a pessoa deverá fugir para não cair em adultério, cair em fornicação e nas tentações, fugir das tentações, se abster-se da aparência do mal, tudo aquilo que possa levar ao pecado deve fugir. A resposta aqui eu vou usar apenas 1 Coríntios capítulo 7, né, que é suficiente, não precisa mais, porque aqui já tem uma resposta para que o vídeo não prolongue demais também. Eu vou ler apenas alguns versículos do capítulo 7, que tem a resposta tanto para solteiro como para casados. Veja na sua tela. Verso 2. Mas por causa da prostituição aqui lembra, porneia, imoralidade sexual de toda a natureza. Cobiça carnal, né? Cobiça, pornografias e etc. Todo tipo de pecado sexual geral. Mas por causa da prostituição, cada um tem sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido. Veja que Paulo aconselhou que a pessoa se case para se livrar das tentações. Então, o homem casa e a mulher casa para se satisfazer sexualmente. Mas daí o marido e a mulher têm a obrigação de satisfazer o cônjuge para que ele não fique exposto às tentações. Verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente devido à vossa incontinência. Veja que Paulo abriu uma exceção para não ter relação sexual somente na consagração, como jejum, por exemplo. Jejum, oração, consagração, mas com consentimento de ambas as partes. E depois deverá ter relação novamente para que o outro não fique exposto às tentações. O diabo poderá tirar proveito disso para expor a pessoa às tentações e ela acabar caindo. Então, o cônjuge, o homem e a mulher, têm a obrigação de satisfazer os desejos do outro, né, dentro dos padrões bíblicos. Uma mulher certa vez escreveu aqui no canal que ela separou do marido porque ele queria fazer sexo com ela com práticas que é proibido na Bíblia, que ela julga também ser pecado, então ela separou do marido. Agora o verso 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhe é bom que ficassem como eu, celibato. Mas se não pode conter, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então Paulo aconselhou que se aquele que tem o dom do celibato, que ficasse sem casar. Mas se não tem esse dom e não pode se conter sexualmente, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar. Abrasar é queimar, incendiar. Melhor casar do que andar queimando de desejo. Paulo aconselhou isso aí. Agora vamos aqui, só o verso, deixa eu ver aqui. Então aqui eu vou ler só mais o verso aqui, 36, para o solteiro. Para aquela que deixou de ser criança e entrou na fase adulta ali, né, e a situação tá feia para o lado dela, né? Paulo disse aqui, mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, ou seja, quando deixou de ser criança, se for necessário, que faça ao tal o que quiser. Não peca, casem-se. Aqui se refere à fornicação. Fornicação aqui é a relação sexual antes do casamento com alguém que não seja o solteiro, que tem relação com uma pessoa que não é seu marido ou sua esposa. Aqui é fornicação. Então Paulo disse, deixou de ser criança
e não consegue aguentar, deverá casar para não pecar, para não cometer fornicação. Apocalipse 21 e verso 8 diz que os fornicários serão lançados no lago de fogo. Ou seja, o namorado que tem relação com a namorada, ou vice-versa. Se eles não se arrependerem, eles, se morrerem nessa situação, serão lançados no lago de fogo da mesma forma que os adúlteros também serão lançados. 1 Coríntios 6, verso 10, deixa eu ver aqui. Paulo disse que os adúlteros, ele disse aqui, ó, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Então, todos aqueles que cometem pecados sexuais terão que ser libertos e deixarem, senão serão condenados. A pessoa terá, o solteiro, se tem pretensão de casar, casa. Se não tem pretensão de se casar, separa. O solteiro que ficou crente quando tem um namorado, se for dar casamento, case. Se não se casar, separa. Né? Porque se morrer nessa situação, vai ficar feio para o lado da pessoa. Né? Ela vai ser condenada ao inferno. Né? Então existe um escape. Paulo diz que fiel é Deus que não nos deixará ser tentado além do que podeis suportar. Junto com a tentação, dará também ao escape. Deus não vai expor a pessoa a tentações para que ela vá para o inferno. Em algo que não seja possível, ela aprender a lidar com a situação. Então o solteiro que tem que aprender a lidar com a situação. Né? E o casado, ambos têm que suprir as necessidades um do outro, sexuais, para que o outro não fique exposto às tentações. Né? Então existe uma resposta bíblica para isso, conforme eu citei aqui. Poderia ir mais além, com mais citações, mas tá bom assim, porque já está chegando a 20 minutos, mas o vídeo foi curto, grosso e compreensível. Se ficar alguma dúvida, pergunte aí embaixo que eu respondo. Talvez não seja na hora, né, porque eu tenho as minhas ocupações aqui, mas eu vou responder conforme a minha disponibilidade, sim. Então é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo, dá um cliquezinho aí e até o próximo.